Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedir ao embaixador Francisco Seixas da Costa uma análise daquilo que têm sido os últimos dias da prestação do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que entre festas, viagens pelo exterior e uma série de outras tropelias, diria, tem tido uma vida, por um lado, feliz, mas por outro lado, politicamente complicado. Boris Johnson é um personagem atípico na história europeia. Mas não na história do Reino Unido, parece-me a mim. Não, mas como primeiro-ministro, digamos, raramente apareceu alguém com esta idiosincrasia até coreográfica e tão marcada. Boris Johnson, lembremos-nos, é o personagem que depois de ter estado de certa maneira contra o Brexit, acabou por titular o Brexit. É o personagem que consegue, num determinado momento, fazer a tentativa de ponte com Donald Trump, consegue gerir aquilo que é o isolamento do Reino Unido no pós-Brexit. Tem vindo a revelar-se na relação com a União Europeia pouco sério, vou dizer isto com todas as letras, pouco sério relativamente aos compromissos que assumiu, em particular na questão da Irlanda. Ele diz que assinou coisas que não pode cumprir, ou que acha que não pode cumprir, e que as assinou na altura praticamente de má fé, tendo em atenção que já sabia que as não podia cumprir, o que cria um problema grave, que está agora um bocadinho debaixo do tapete neste período, mas tem vindo a gerir de uma forma bastante impressiva aquilo que é o papel do Reino Unido como potência europeia, e, enfim, até numa articulação, e aí sim, positiva com a União Europeia, no caso da Ucrânia. E depois, nem se estaria à espera, essa articulação exatamente com a União Europeia, nem sequer estaria muito à espera, vinda de quem vem. Só que, como ambos funcionam no quadro NATO, Johnson, que não saiu da NATO, o Reino Unido não saiu da NATO por ter saído da União Europeia, manteve, apesar de tudo, a solidariedade por aí, e vamos ser claros, tradicionalmente o Reino Unido, em matéria de segurança e defesa, nunca deu sinais de qualquer afastamento relativamente àquilo que era a postura dos seus parceiros europeus. Claro. E, portanto, no meio disto, dir-se-á que Boris Johnson foi um pouco salvo pelo gong pela guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, ao ter-lhe dado um espaço de afirmação internacional e de uma certa mobilidade internacional, acabou por fazer esquecer aquilo que eram os pecadilhos internos, que era aparentemente aquilo que está hoje provado, uma espécie de um caos em termos comportamental durante a pandemia, em que o funcionamento até prático das instituições e do seu gabinete acabou por se revelar contraditório com as medidas que Boris Johnson impunha à população britânica, e há, digamos, momentos de relaxamento dentro em Downing Street que foram bastante mal vistos pela opinião pública, e mais do que isso, foram objeto de um inquérito, e Boris Johnson e outros responsáveis foram objeto de multas que têm que pagar relativamente a esse comportamento. No Reino Unido estas coisas têm uma importância muito maior do que têm noutros países, mas isso não foi, apesar de tudo, suficiente para pôr em causa o lugar de Boris Johnson, embora muitos digam que dificilmente dentro do Partido Conservador esta sua atitude e o aspecto negativo que isto acarreta para a imagem do Partido Conservador e para a imagem e para uma certa imagem de seriedade que o Partido Conservador costuma ter, há muito quem diga que o seu fim está marcado a prazo. Resta saber quem são os seus sucessores possíveis e se esses sucessores possíveis têm ou não capacidade para se afirmarem. Falava-se em Liz Truss, a ministra dos negócios estrangeiros, mas que entretanto fez uma série de gafes. Falava-se do ministro das finanças, mas que entretanto se envolveu numa situação também dramática, que teve a ver com o problema de descobrir-se que a mulher do Ministro das Finanças tinha uns esquemas de otimização fiscal, o que é, digamos, para a mulher do Ministro das Finanças algo estranho, embora aparentemente do seu ponto de vista legal, mas os paraísos fiscais também são legais. Tudo isto dá um ar de pequenos escândalos recorrentes ali à volta. Mas a verdade é que os conservadores no Parlamento ainda não utilizaram a capacidade que têm de, digamos que, passarem uma moção de censura
ao seu próprio primeiro-ministro. António, os conservadores no Parlamento só passaram essa moção de censura na certeza que tiverem que depois, se acaso houver eleições, as ganham. Por caso contrário, se calhar é preferível viver com um primeiro-ministro que tenha problemas, mas que os mantenha no poder, do que fazer cair um primeiro-ministro entrando numa zona cinzenta em que, havendo eleições, e tendo particularmente em conta que as últimas sondagens têm vindo a dar a Keir Starmer, o líder do Partido Trabalhista, uma posição crescentemente confortável. Isto também deve levar os conservadores britânicos a pensar que, se calhar, se puxarmos o tapete àquilo que temos como o nosso líder, podemos criar uma situação de levar os trabalhistas para o poder. Os trabalhistas no poder, ou os trabalhistas que aí estão, não são exatamente os trabalhistas de Jeremy Corbyn. Claro. E o Partido Trabalhista tem hoje uma imagem de maior serenidade e provavelmente mais vendável sob o ponto de vista eleitoral. Então há aqui um problema relativamente à sustentação de Boris Johnson. Aliás, esse problema, se repararmos bem, esteve ao longo deste tempo. Johnson também nunca teve uma vida fácil dentro do seu próprio partido, porque claro, o seu próprio partido, em alguns casos por razões morais, noutros casos por razões que tinham a ver com a sobrevivência no poder, foi pondo em causa a postura do seu líder. Mas eu gostava, a propósito do Reino Unido, de falar agora de uma questão que apareceu nos últimos dias e que, não sendo uma questão nova no plano internacional, é uma questão que num país como o Reino Unido, que é normalmente muito preocupado com as questões dos direitos, se colocou. O Reino Unido, como é sabido, vive permanentemente sob pressão de imigração que é feita através do Canal da Mancha. No ano passado, e nem sequer é um ano muito típico, porque estamos na época de pandemia, o Reino Unido teve 20 e tal mil cidadãos, na maioria dos casos vindos da África subsaariana, que atravessavam o Canal da Mancha das mais diversas formas para poderem ter emprego no Reino Unido. Então agora o Reino Unido resolveu fazer um acordo com o Ruanda, no sentido de os cidadãos de natureza que cheguem ao Reino Unido, ao território do Reino Unido, de forma ilegal, são recambiados para o Ruanda, onde se criaria um campo especial, onde se faria a triagem daqueles que poderiam ou não ter direito à entrada, porque aqueles que são refugiados por razões de perseguições políticas nos seus países, etc., poderiam ter esse direito. Isto é uma situação, digamos, considerada imoral, pegar nas pessoas e levá-las para uma espécie de um campo de concentração a 6.000 e tal quilómetros do Reino Unido, é imoral. Vamos ver dois casos que, entretanto, aí estão. A Austrália faz isto desde há vários anos, colocando cidadãos que pretendem entrar ilegalmente, ou que tentam entrar ilegalmente, em Nauru, na ilha de Nauru, e faz aí a triagem da mesma maneira. Portanto, o modelo é praticamente igual. A Dinamarca estaria a pensar em fazer um modelo idêntico, e se nós pensarmos bem, a União Europeia, naquele acordo que fez com a Turquia, em que pagou um cheque à Turquia para manter lá os refugiados, para não fazerem pressão para a sua entrada dentro da União, no fundo está a criar um espaço para tratar os estranhos à distância. Evidentemente. Isto é um problema que está a criar reações por parte das organizações internacionais. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados opõe-se veementemente a isso. O próprio Arcebispo de Cantuária se opôs a isso, dizendo que isto é moralmente inaceitável, e muitas organizações não governamentais e até setores do governo britânico acham que isto é imoral e que é difícil e que é passível de recursos internacionais. E, portanto, é mais um pequeno escândalo num país que já tem uma base para a polémica interna bastante grande. Exato, mas parece-lhe que alguma vez na vida da União Europeia, mais o antigo 28º país, esses campos de concentração, entre aspas, claro, viram a existir. É que recordo que na altura em que em Itália o governo era liderado pela extrema-direita, houve uma reunião, um Conselho Europeu, onde essa figura das zonas de parqueamento, vamos dizer-lhe assim, de imigrantes, foi aceito pela maioria dos países europeus. Mas o parqueamento de imigrantes dentro da União Europeia. Dentro da União Europeia, exatamente. Pois, o problema é tirá-los e levá-los de avião para um país terceiro no meio da África. Há aí uma diferença. Nós sabíamos, por exemplo, se reparar bem, no norte de França, por exemplo, havia, em Calais,
uma zona que foi depois desmantelada, onde havia uma concentração dos imigrantes e eles não estavam ali controlados. Lembramos também aquilo que se fazia no sul de Itália, aliás, e que a Itália se queixava que não tinha apoios de natureza europeu para apoiar essas situações. Aliás, recordo-me bem que uma das pessoas que foi dar a sua solidariedade à Itália pela entrada de imigrantes chamava Marine Le Pen. Deslocou-se a um desses campos para mostrar o problema que a Europa tinha com a sua imigração. Essas fotografias, se calhar, estão por aí agora nesta campanha. A Europa, por exemplo, neste momento nós estamos a ver o que são os imigrantes que vêm, os refugiados, peço desculpa, que vêm da Ucrânia e que entram para a Polónia. A Polónia é um país que não tem uma tradição de recebimento de migrantes, está a fazê-lo de uma forma, eu diria até altamente responsável, mas nós pomos sempre o problema, é aquilo que eu disse no início, quando passar a emoção, quando passar o tempo e que chegar o cansaço, e por exemplo, quando houver problemas, que há sempre problemas, entre culturas diferenciadas e pessoas de origem diferenciada, nós podemos ter depois reações da opinião pública face a esses estranhos, porque um dos grandes problemas do mundo e que hoje se nota é aquilo que é diferente e a capacidade que as sociedades têm para viver com o diferente. Uma coisa é vivê-lo em situação emocional momentânea, outra coisa é vivê-lo ao longo do tempo e a partir do momento em que até essas próprias populações começam a ter que ter direitos e exercer os seus direitos e entrar em competição em matéria de emprego, em matéria de vantagens sociais, em matéria de atribuição de casas. Esse, aliás, é uma das questões que está no debate francês entre Macron e Le Pen, é precisamente o tratamento dos estrangeiros e a chamada prioridade francesa, que é uma questão muito antiga, é uma questão que já vem do início quase da União Europeia, mas que vai estar aí. E, portanto, isto está também um pouco ligado àquilo que é o movimento dos refugiados. Muito bem. Obrigado, embaixador Seixas da Costa. O Arte da Guerra fica por aqui. Voltamos para a semana com 3 novos temas. Até lá.